Muito bom dia, queridos amigos. Estamos aqui reunidos na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus e para tomar um café da manhã especial com o Senhor. Porque quando nós colocamos a nossa vida, o nosso coração, os primeiros momentos do dia nas mãos dele, você senta-se à mesa com o Pai para viver os planos e os propósitos de Deus. É desse jeito mesmo. O Senhor é simples e ele nos convida para viver a sua simplicidade. Como igreja, nós somos resposta nessa terra para viver a simplicidade do Evangelho de Cristo. Hoje no nosso Café Intimidade eu vou bater um papo muito especial com o pastor Edson Lapa, ali do Ministério Mevan. Nós vamos falar um pouquinho acerca da responsabilidade social da igreja. O que é ser resposta para a sociedade, principalmente nos dias, no momento em que nós estamos vivendo. Então, eu convido você para sentar à mesa conosco para que nós possamos ouvir aquilo que o Espírito Santo de Deus tem a ministrar nesse tema tão importante. Você quer mandar alguma pergunta, mandar algo para nós? Tem os nossos endereços aí passando na tela para você, o nosso e-mail e também as nossas páginas no Facebook. Meus queridos, o amor de Deus está no ar, então abre o seu coração, senta com a gente no nosso Café Intimidade. Seja bem-vindo à nossa mesa de café da manhã. Pastor Lapa, meu querido, que bom ter o senhor aqui. Bom dia, Mônica. Bom dia, espectador, você que nos acompanha aí nessa manhã. Seja bem-vindo, né? Sente à nossa mesa e vamos conversar um pouquinho sobre o que Deus tem para você hoje, né? E sempre, não somente hoje, mas sempre também. Glória a Deus, pastor. O pastor teve aqui, né, com a pastora, já, nossa, no primeiro ano do Devocional Intimidade, no primeiro Natal, dezembro de 2012. Olha só. Teve aqui com a gente, né? E tá aqui de novo pra gente conversar um pouquinho, porque como igreja, nós somos chamados a ser resposta. E igreja, a gente não está falando de parede, né? A gente está falando de organismo vivo, que são pessoas. É até interessante que a sua camiseta está falando sobre pessoas, né? Ame pessoas e não coisas. Isso. Então, nós temos uma responsabilidade com a sociedade, né? Muitas vezes nós cobramos do governo aquilo que nós temos que fazer. Então, por isso que eu queria já há algum tempo conversar com o pastor acerca disso, porque o Ministério Mevan, assim como muitos outros ministérios, mas o Ministério Mevan está muito próximo de nós, tem se levantado para dar essa resposta, né? Mas como ser essa igreja que responde? Receber essa resposta e levar isso à nossa sociedade. Bom, Mônica, você falou bem, né? Nós precisamos desmistificar a questão, porque muitas pessoas acham que igreja é um templo, né? É um local físico que as pessoas vão e buscam ali ajuda, amparo, orientação, né? Aconselhamentos. Mas igreja é muito mais do que isso. Eu costumo dizer que isso ali é um templo, isso ali é uma estrutura física, né? Que igreja, na verdade, somos nós. Todos aqueles que professam Cristo como Senhor e Salvador, todos aqueles que professam não somente aqui em nosso lugar, né, mas em todo o mundo e em todos os tempos. Então, isso é a Igreja do Senhor. É algo muito maior e muito mais amplo, né? Eu creio que nesse novo tempo, né, já existe um despertar. Como você falou, são muitas igrejas que já têm recebido esse encargo, né, dos céus para estar se envolvendo com essas demandas sociais. Realmente, assim, nós não podemos delegar, né, a todas essas demandas que nós temos em torno da gente, todos os problemas, todo esse caos que a gente vive, né, no cotidiano, ao Estado, né, ao prefeito, ao vereador, né, ao professor, Não, né, essa responsabilidade é nossa, sempre foi nossa. Nós temos, muitas vezes, a gente quer terceirizar isso, Justamente, aquilo que está na nossa mão para realizar. Né? Na verdade, a gente quer fazer, né, a nossa vida moderna, ela nos impele a quê? A fazer somente o que nós queremos fazer, o que é bom para nós, né? Aquela questão humanista mesmo. E a gente terceiriza o que não nos interessa, né? Isso é uma vertente, eu não posso dizer que é natural, porque natural não seria assim, né? Mas digamos que na sociedade moderna, é cada um por si, né? Então a gente busca sempre somente o que nos agrada, o que nos satisfaz, o que nós queremos e buscamos terceirizar o que a gente não gosta muito de fazer ou até mesmo o que a gente não aprendeu a fazer, como por exemplo, hoje uma coisa muito comum na família moderna, a gente terceirizar desde quando for possível a educação dos nossos filhos, né? Então, antigamente, por exemplo,
eu sou do tempo que não existia jardim de infância ou creche. Nós íamos para a escola, pela manhã, no meu caso, né? E à tarde, então, a gente tinha todas as atividades e a gente podia brincar livremente, não é como é hoje também, né? E com o tempo eu fui percebendo que aí começou a aparecer os jardins de infância, né? Que era uma alternativa, né? E hoje isso já é parte da vida moderna, né? O filho, eu acho que crianças hoje com 2 anos talvez já estejam... Na verdade a gente vê hoje crianças com meses que a mãe só passa aquele período ali e já está ou colocando uma creche. A gente entende a demanda, mas a gente percebe também um reflexo muito forte na sociedade dessa terceirização da educação e digo mais, até do próprio amor. Então, veja só, como é que a gente vai lidar com isso, né? A gente tem delegado as coisas, terceirizado as coisas, e essa postura, né, assim, eu gostaria até, assim, ó, se nós pudéssemos tirar toda e qualquer religião desse contexto, nós como seres humanos, nós somos responsáveis pelo nosso irmão. Com certeza. Independente de nossa fé, independente do nosso credo, independente de tudo. Nós somos responsáveis, é o nosso gênero, é o nosso igual, é o nosso irmão. Então, só isso já seria motivo suficiente para a gente cuidar, né, de toda essa complexidade, isso que essa vida moderna tem gerado, né, e não ficar terceirizando. Agora, colocando a nossa fé à mesa, né, o Senhor é claro quando ele pede o seguinte, que ele diz, olha, que a verdadeira religião é cuidar do órfão e da viúva. Né? Essa é a verdadeira religião, a religião sem mácula. Então, nada melhor do que nós, igreja, né, nós, pequenos templos que se reúnem num templo maior para adorar o Senhor aos finais de semana, durante a semana e em eventos, de botar a mão na massa, né, e estar se envolvendo com isso diretamente. Né? Então, assim, como é que eu posso pensar em uma comunidade, em um bairro ou uma cidade melhor se eu mesmo sou indiferente a tudo que acontece? É como se isso não fosse problema meu. É porque se eu sempre for pensar no macro, como é que eu vou mudar a sociedade inteira? Eu não tenho poder, mas se cada um de nós receber sobre si esse encargo de responsabilidade, assumi-lo, e eu fazer o que está do meu lado, o que está na minha mão, nós vamos povoando e fazendo esse macro acontecer, né? Começa aqui, no pequeno. Começa em casa, né? A tarefa começa em casa. Então, se nós hoje estamos terceirizando tudo, né, nossa mente já está sendo condicionada a isso, como eu vou? Se o meu filho, né, que saiu de mim, que eu amo, né, eu terceirizo, como é que eu vou me importar com um morador de rua? É verdade. Entendeu? Que não tem nada a ver comigo, né, que vive numa condição que eu não sei quem é. Como que eu vou me importar? Então, assim, ó, a gente tem sido, lentamente, né, nós temos sido postos em um caminho que, infelizmente, não é um bom caminho, né? Leva ao individualismo e assim, ó, a insanidade. Com certeza. Eu fiquei chocado esses dias, eu queria só citar esse exemplo, né, foi na virada do ano, na verdade, foi aqui, se não me falha a memória, na praia do Estaleiro, do Estaleirinho ali, houve um homicídio. E eu lia nos jornais o relato de um policial que foi atender a ocorrência. E o policial ele ficou indignado com o que ele viu. E o que ele viu? Chegou lá, era aquela festa de virada de ano, era na areia, né, produzida ali por um daqueles estabelecimentos ali do litoral. E havia acontecido o homicídio, o corpo da pessoa estava ali, na areia, caído, e a população que estava ali festando simplesmente cobriu o rosto do cadáver e continuou em torno fazendo a sua festa. Então, o tamanho da frieza. Né? A frieza, assim, um ser humano foi alvejado, estava morto ali na areia, e eles só tiveram cuidado de cobrir o rosto dele e continuaram em volta, dançando, pulando e bebendo. Então, essa é a comunidade insensível que a gente tem criado, que a gente está criando. Então, se hoje nós nos deparamos
com uma realidade, com uma triste realidade dessa, né? Agora, em 2015, imagine daqui a 10 anos, se nós não intervirmos nisso, se a gente não repensar algumas posturas, como a gente vai fazer? Onde nós estaremos? Né? Como seu filho estará? Que comunidade ele vai estar? Eu acho que é esse pensamento que tem sido gerado, eu não vou dizer nem gerado, ele tem sido exposto diante de nós, assim, que mundo você vai dar para os teus filhos? O que essa geração vai receber? Somente sucata de amor, de educação? Porque quando eu falo de responsabilidade social, me corrija se o pastor não concordar comigo ou de repente eu estiver errada. Quando eu falo de responsabilidade social, eu não estou falando de todos aqueles que começa aqui em casa e isso daqui vai irradiar lá fora, porque meu filho, ele vai para uma sociedade, ele vai para a escola, né? Ele vai viver na igreja, ele vai viver os seus cursos, as suas coisas, e ele vai levar aquilo que está aqui, ele vai levar lá para dentro. Então ele começa no ser, na pessoa. Sim. Né? É bem isso mesmo. Eu creio assim, ó, que também, como nós falamos há pouco, existe hoje uma consciência maior com relação a isso. Existe muita gente preocupada, né, com essas demandas sociais e tem se envolvido com isso, né? Então, assim, já há um despertamento. Eu acredito só que a gente precisa focar nisso, porque também, às vezes, acontece muito, é aquela coisa do modismo, né? Exatamente. Agora é moda da sopa embaixo da ponte. Aí todo mundo sai dando sopa embaixo da ponte, né? Então, nós precisamos cuidar disso também. Eu acho que nós, como igreja cristã, né, nós precisamos nos organizar com relação a isso. Porque a gente não precisa ficar fazendo um retrabalho, a gente podia fazer um trabalho conjunto e certamente a gente alcançaria muito mais, né? É aquela coisa, sozinho você até vai mais rápido, né? Mas juntos nós podemos ir mais longe. Eu acho que é tempo de sentar e repensar isso como uma política, vamos considerar assim, da igreja na cidade. Até a gente já está nos últimos minutos desse bloco. Um detalhe, vou criar um exemplo agora. A gente está vivendo esse surto imenso de dengue na cidade. O que aconteceu? Os órgãos públicos vieram pedir, né? Se colocaram junto com as igrejas para que as igrejas possam também estar levando uma palavra de conselho, de alerta para as pessoas que estão dentro das igrejas. Então, isso é trabalhar também. Isso é responsabilidade com o local em si, diante daquilo que a gente está vivendo, né? Tem tempo? Não, pode falar. Então tá. Bom, foi boa a observação. Realmente Itajaí vive esse problema, né? Eu não sei qual é o índice hoje, né? Quantos, mas agora na semana passada ainda recebi uma informação que já eram 340 casos em Itajaí confirmados, né? Nós também fomos chamados para participar de uma reunião e lá estivemos. Realmente a igreja, ela é formadora de opinião. Com certeza. E eu costumo dizer, Mônica, que a igreja, ela é as falanges, né, de uma mão. Nós conseguimos, como igreja, chegar em lugares que o Estado não chega, né? Não chega porque não tem receptividade para ele, né? Não chega porque não tem tato para isso. Então nós estamos lá, nós podemos estar lá na favela, dentro da casa do viciado, dentro da casa do traficante, né, sendo luz naquele lugar. O Estado não pode. Né? Então, nós não só ficamos, né, na falácia de fazer uma propaganda na igreja. Nós mobilizamos, sim, nós falamos na igreja, mas nós também saímos e participamos no nosso bairro. Ação e reação, né? Ação e reação, né? A gente precisa orar, né? A oração, né? Orar com ação. Com ação, né? Exatamente. Então, nós mobilizamos um grupo de pessoas da igreja que começaram um trabalho de casa em casa, de conscientização no bairro, né? Eu acho interessante isso, a questão do mosquito, porque eu acho que ele retrata bem a indiferença, né? Então, por exemplo, se na minha casa não tem ninguém dengoso, se na minha comunidade não tem ninguém, então isso não me importa. É tudo, de certa forma, tudo isso vai mostrando quem nós somos. Quem nós somos, né? O tipo de Só que assim, ó, eu lembro que em janeiro
né, eram 30 casos e hoje já são 340. Então, quase chegando. E hoje eu ouvi também que já tem mais 49 casos que já estão, provavelmente sejam casos. Não vamos fechar a casa de quase 400 casos, né? E, pastor, e no próximo bloco agora, nosso tempo se foi, mas a gente volta e vai falar um pouquinho mais sobre as frentes humanitárias, para você entender que Deus coloca as coisas na nossa mão, você não precisa de dinheiro, você precisa de atitude, Deus vai mandar a provisão para que as coisas aconteçam. 30 segundinhos e a gente já volta. Ok. Take the walk.